Então, qualquer aplicação, seja ela para web, desktop, o mais básico que a gente precisa fazer é um CRUD, né? Que é sistemas de você poder criar uma entidade, você poder inserir essa entidade no banco de dados, poder atualizar e deletar essa entidade. E aqui a gente vai usar esse programinha, pessoal, que vocês vão começar a fazer a partir de hoje. A gente vai usar ele nessa unidade e na próxima unidade. Então, também eu alterei um pouco isso. Eu queria terminar toda essa unidade, deixar essa terceira unidade só para o projeto, mas aí a gente mudou, né? Então, vocês não vão ter que fazer um projeto, e aí vai fazer a terceira unidade também, vai ser um seminário. Então, a gente vai gastar mais uns dias na terceira unidade para poder fazer a outra parte, né, que é trabalhando com JTable, né, que faz lembrar bem aqueles conceitos de MVC, e também para a gente ver a questão de metaprogramação, que eu acho que para o Java é essencial a gente entender aquela ideia de anotações, porque vocês vão estar utilizando frameworks com anotações e eu quero que isso não seja tão mágico para vocês, vocês consigam visualizar o que está por detrás daquelas anotações. Então, pessoal, o JDBC é um excelente exemplo também para a gente entender interfaces gráficas, né? Eu ter criado um drawwire aqui, né? Então, para a gente, desculpa, interface gráfica, falei interface? Não, eu quero dizer interface, pessoal, tô caducando já. Mas é um belo exemplo para a gente entender o funcionamento de interfaces. Vamos tentar entender aqui por quê. Eu estou aqui no desktop, não sei se eu abro o desktop. Não, mas abri aqui que é mais fácil. Então, pessoal, vamos ver aqui rapidinho. Né? Existem um monte de banco de dados, né? Então, por exemplo, a gente tem lá um banco de dados, por exemplo, MySQL. Os bancos de dados aí, MySQL agora nem é tão free, né? Tem agora MariaDB, né? Tem um PostgreSQL. Temos aí o MariaDB. Um nome muito bem engraçado pra gente, né? MariaDB. Então, pessoal, observe aqui. Né? Beleza, tem um MongoDB. Mas vamos tirar o MongoDB dessa jogada, Beatriz, porque o MongoDB é um banco de dados relacional. Desculpa, é um banco de dados não relacional. É um banco de dados orientado a documentos. Então, ele não segue essa estrutura aqui. Então, a forma de acessar ele seria diferente. Então, vamos focar aqui nos bancos de dados relacionais, que ainda é o banco de dados dominante ainda em aplicações em que a gente tem maior controle, né? Os bancos de dados não relacionais, eles têm um papel bastante importante nesses cenários que a gente ainda não tem muito controle, né? Por isso que startups é um banco de dados bastante utilizado. Mas eu quero mostrar para vocês, por exemplo, existe o banco de dados MySQL, Postgres e MariaDB. Esses bancos de dados são desenvolvidos em que linguagem? Que linguagem de programação que esses bancos de dados são desenvolvidos? Esses bancos de dados são desenvolvidos em Java? Eu acho Na que linguagem... Oi. o senhor não falou na última aula que tinham que seguir as interfaces em Java? Sim, mas eu estou falando do banco de dados em si, o servidor Ah, do banco de dados. Quem criou o banco de dados MySQL, Postgres e MariaDB, eles implementaram esse banco de dados em que linguagem? Vamos procurar MariaDB. A MariaDB deve estar no GitHub, né? O fork do Maria, do... Então, esses caras aqui, pessoal, foi desenvolvido em C. Talvez em C++, mas provavelmente todo em C mesmo. Tá. É, o MariaDB acho que já está... Não, acho que é todo C mesmo. Então,
Os bancos de dados, em geral, eles foram desenvolvidos em C, né? Então, existe, né, aqui é o servidor, vamos colocar aqui os servidores, né? Então, é aquele software que está rodando lá. E esses softwares que estão rodando, eu tenho um driver, né? E esse driver é escrito em C. Então, eu tenho um driver aqui para comunicar. O Postgres tem o driver dele também. E ele tem um driver aqui para ele também. Quero trabalhar com Postgres. PG, SQL. É o SLIPQ, por exemplo. Então, os bancos de dados foram feitos em C e os drivers para conectar é escrito em C. Aí eu acho que eu até comecei a falar isso em outra aula, né? Poderia acontecer o seguinte, né? Por exemplo, eu preciso de um driver para MySQL no Java, né? Alguém poderia criar um driver aqui em Java, e aí esse driver em Java, eita, vamos usar essa aqui normal. Estou apanhando aqui para o Drawel. Vamos usar essa aqui. Esse driver em Java poderia comunicar com o driver em C, né, para poder fazer as requisições lá no MySQL. Mas qual que é o problema disso? Eu comecei a falar, acho que em outra aula com vocês já, né? Que se cada um, por exemplo, eu peço para você, eu peço aqui, sei lá, para Beatriz desenvolver um driver Java para o MySQL. Ela vai criar o teu pacote, as tuas classes, ela vai dar o nome aos métodos, né? Então, banco de dados, servidores, vai ter essas operações, por exemplo, como eu faço para conectar no banco de dados? Ela vai criar um método lá chamado connect, né? Alguma coisa assim. Como é que eu faço para enviar uma consulta, né? Como é que eu faço para receber essa consulta? Então, ela vai ter que criar esses métodos, né? E aí ela vai definir um nome que ela achar que é mais interessante, que tem mais sentido para ela. Mas se eu pedir para outra aluna aqui, sei lá, eu pedir aqui para o Lucas Leonardo, por exemplo, ele vai fazer um outro driver, né? Eu peço ele para fazer um driver para o Postgres, ele vai criar outros nomes, né? Outros métodos, outras assinaturas, né? A sequência dos parâmetros diferente. E se eu estou aqui, eu, pobre mortal, desenvolvi um programa, né, uma aplicação Java, e essa minha aplicação Java, ela foi feita inicialmente pensando em usar o MySQL, e eu pensava em usar o MySQL. Se eu mudar de ideia e querer migrar agora para o Java, eu vou ter um problema muito grande, né? Por quê? Eu vou ter que reescrever todo o meu código que acessa o banco de dados. Porque o nome das classes são todos diferentes. A forma de acessar, a ordem dos parâmetros são todas diferentes.
Estão entendendo, pessoal? O ponto? Sim. Então, é tudo diferente. Então, qual que foi a solução dada? Então, na época já existia, né, alguns drivers aí para C, C++, e o Java criou um equivalente para o mundo Java, né? Então, esse é o JDBC. Então, essa API é uma API universal, né? E aí aqui você tem, por exemplo, esse aqui mostra um pouco isso, né? Então, você vai ter o drive implementado para o Oracle, para o SQL Server, para o ODBC, que era já um driver também, que acessava um monte de outros bancos de dados, né? Aí você tem lá para o MySQL, para o Postgres, cada um implementa, porém, para eles implementarem esse driver, eles precisam seguir esse protocolo, né? Que é implementar essas interfaces. Então, aqui são as interfaces básicas que a gente vai ver hoje, no tutorialzinho que eu fiz há um tempo atrás aí, que eu acho que é bem interessante esse tutorialzinho. Então, existe, por exemplo, para poder fazer a consulta, a gente usa, por exemplo, o statement, né? Então, a partir dele que eu vou executar, por exemplo, a query. Então, essas são interfaces. Então, existe a interface statement. Provavelmente vai ter um statement MySQL, vai ter um statement Postgres, vai ter um statement Maria, mas essas são as classes concretas. Vocês vão ver que a gente vai implementar e a gente não vai ter acesso a essas classes concretas. A gente não tem acesso a isso. A gente usa apenas através das interfaces. Então, um tópico, né, que é bastante interessante, talvez eu acho que vocês vão ver em projetos de desenvolvimento de software, né, aqueles conceitos de Solid, né, implementar para uma interface, né, não para programar para uma interface, não para uma implementação, né? Então você trabalha sempre imaginando a interface. A implementação, que vai ser através das classes concretas, é interessante que o seu sistema não dependa dessas classes concretas. Existem alguns padrões de projeto que vocês vão apresentar, tem um objetivo específico para isso, até para a gente conseguir acessar as interfaces sem saber como que foi construída, né? Então, aqueles factory, como que foi construída a classe concreta. Você passa a responsabilidade para uma outra classe, a tarefa de construir a classe concreta. Então, a gente vai trabalhar com esse connection, com statements, com o result set, porém, a gente vai trabalhar sempre com uma interface e as classes concretas vai ficar oculta para a gente. Então, ao invés de você criar vários drivers separados, o que a gente faz existe um outro driver, né, que a minha aplicação conversa, que é o JDBC. E o JDBC é implementado para cada banco de dados. Só que eles têm que obedecer aquelas interfaces. Então, a interface, pessoal, sempre tem dessa maneira, é um contrato. Olha, você precisa implementar esses caras aqui, eles têm esses métodos, a assinatura é exatamente desta maneira. Então, você fazendo isso, a minha aplicação não tendo acesso, a essas classes concretas, eu posso mudar de banco de dados sem ter que reescrever a minha aplicação Java. Então, a aplicação Java, ela se mantém, né? Então, a gente muda o banco de dados e não muda a aplicação. Então, isso graças a essa camada comum aqui, que é o JDBC. Tudo bem? Vamos ao tutorial? Então, falar disso, vamos ao tutorial aqui. Esse tutorial eu tinha feito até, pessoal, para os alunos. Vou baixar aqui, abrindo outro programa. Lá para o IFMA, na época, eu dei aula no curso técnico, e eu tentei fazer um tutorial assim, mais amigável, né? Mas eu acho que ficou legal.
dá para a gente trabalhar aqui também. Então, a gente tem esse problema, né? Então a gente precisa armazenar e recuperar informações, e a gente precisa também interagir com o usuário, que a gente vai ver na próxima conta. Então, hoje a gente vai ver essa parte de armazenar e recuperar informações, né? Que em computação é chamada de persistência. Então, isso aqui a gente já falou aqui, né? Vamos pular já para o tutorial. Então, pessoal, aqui eu vou fazer uma aplicaçãozinha clássica, né? Uma agenda de contatos. Vocês vão usar ela como referência para fazer o CRUD de vocês. Só que eu quero que vocês não armazenem contatos, mas armazenem qualquer outra coisa. Mas são coisas simples, é uma única tabela. Ah, eu quero guardar aqui informações de filmes, de cursos, o que vocês quiserem, e alguns campos, coisas simples, sem ter um monte de classes relacionadas. Isso aí deixa para a disciplina de banco de dados. Então, aqui era essa ideia de um tutorial, né? Então, eu ponto onde que eu vou salvar os bancos de dados, né? Então, aqui era um programador em C, né? Um programador aqui em C, que já conhecia um pouquinho de C, e ela sabe que quando trabalha com banco de dados, ela vai precisar de um servidor, né? E esse servidor é essa aplicação especializada para armazenar e recuperar os dados. Então, o primeiro ponto é como que a aplicação vai acessar esse servidor. Então, o sistema de banco de dados que a gente utiliza, em sua grande maioria, funciona nesse modo cliente-servidor. Você tem um servidor que pode estar rodando na tua máquina, né? Por exemplo, no nosso cenário aqui, quando a gente está aprendendo, a gente vai ter um único computador, então o servidor vai estar instalado na mesma máquina, mas em um ambiente institucional, você pode ter uma única máquina que vai estar o servidor e todos os outros programas, todos os outros computadores vão ter programas acessando esse mesmo servidor. Porém, né, aqui, como a gente está sem um laboratório, né, a gente não está no ambiente lá institucional, eu não vou cobrar de vocês usarem um servidor de banco de dados. Então, o ideal seria a gente estar usando aqui, por exemplo, o Postgres ou o MySQL, que é o mesmo servidor de banco de dados que vocês utilizam lá na disciplina. Quem está fazendo banco de dados aqui, está utilizando que banco? Vocês estão usando qual banco de dados lá? Qual servidor? Postgres. Postgres. O Postgres é excelente, né? Postgres é um dos mais robustos que tem. Aí, se vocês quiserem utilizar, pessoal, não muda nada, só vai mudar o driver. Aí eu mostro para vocês em que ponto vocês vão mudar. Então, quem já tem o Postgres instalado no computador, eu acho o melhor cenário é vocês usarem o mesmo Postgres, até porque talvez lá vocês vão ter algum trabalho, algum projeto, vocês podem utilizar uma aplicação em Java também. Mas quem não tem o Postgres instalado, uma opção é usar o que eles chamam de banco de dados embutido. Parecido com aquela ideia do SQLite, né? É um banco de dados escrito em Java e que vai estar embutido no próprio código do Java. E aí você não precisa de um programa externo. Mas o melhor é ter o Postgres instalado. Então, como que eu vou fazer isso em Java, né? Por exemplo, a questão de conectar. Então, o programador foi lá, pesquisou no Google, chegou lá no... Provavelmente não chegou nesses livros, chegou no Stack Overflow, né? Tem que dar uma atualizada aqui. Ele vai achar o Stack Overflow. E aí ele aprendeu como conectar. Então, vamos criar aqui um projetinho para ver essa ideia aqui de conexão aqui. Então, eu vou criar um projeto aqui, New Project, vou criar como Java Project mesmo, vou chamar de Agenda App. E vou criar aqui uma classe de teste aqui, só para poder brincar com esse código. Então, esse aqui é o código para abrir a conexão. Se eu copiar ele aqui, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, vamos ver aqui, pessoal, esse código aqui, direto aqui no Eclipse. Então, como eu falei com vocês, a gente vai precisar de uma connection, né? Observe que esse connection, pessoal, ele é uma interface, né? Ele é uma interface.
Ou ele é uma classe abstrata? Esse connection, eu não sei se ele é uma classe... acho que ele é uma interface mesmo. E aí, para cada banco de dados, para cada servidor de banco de dados, né, para cada SGBD, a gente vai ter... Eu vou tirar até isso aqui, pessoal. Vou tirar esse try aqui primeiro. Então, vamos deixar sem isso aqui por enquanto, para a gente ver com mais cuidado. Então, eu preciso de uma conexão. Então, esse connection, eu vou aqui importar o JavaSQL Connection. Esse JavaSQL Connection é essa interface. Aqui eu preciso, eu quero usar um banco de dados MySQL. Eu vou ter que ver lá qual que é a URL para acessar o MySQL. Eu vou usar o Postgres. Qual que é a URL para usar o Postgres? Quem for usar o Postgres, pessoal, depois me pergunte, pesquise, né? Qualquer coisa eu ajudo. E aqui tem uma outra coisa que eu preciso importar, que é esse Driver Manager. Esse Driver Manager, esse não é uma classe, não é uma interface. Aqui, pessoal, olha a importância de você seguir convenções, né? Nome de classes sempre é em letra maiúscula, começa com letra maiúscula. Para poder diferenciar de um objeto, né? Se eu tivesse aqui um driver, eu não sei se isso era um objeto declarado em algum lugar. Mas quando eu vejo isso aqui em letra maiúscula, eu já sei que esse cara é uma classe. Logo, esse getConnection foi declarada como, pessoal? Esse getConnection é um método de classe? Ou é um método de instância? Esse getConnect. O getConnect é um método da classe, né? Da Isso. Driver Manager. Se a gente pesquisar ele, a gente vai ver que ele é um static, né? Então, lá no Java é declarado como static. Então, se a gente pesquisar sobre esse cara aqui, lá no Javadoc, olha lá, aí ele é uma classe, observa, ele é uma classe, é static connection, né? Então, tudo dele aqui é static, né? Você não instancia um drive manager, né? Ele é uma classe com um monte de funções, né? Por exemplo, esse cara aqui é o connection, vamos ver se ele é uma interface. Olha lá, o connection é uma interface, né? É uma interface. Então, vamos importar o Drive Manager, né? Importar o Drive Manager. E esse Drive Manager, a gente vai ver lá os factors, né? Ele é parecido com a ideia de um factory. Ele recebe aqui uma string, observe, olha, ele recebe uma string. E com essa string, ele é responsável por instanciar a classe concreta. Entenderam, pessoal? Porque esse connect aqui, ele está apontando para uma classe concreta. Mas aqui está dando um erro, né? Por que está dando um erro aqui, né? Porque essa operação getConnection, ela lança uma exceção. Porque no momento de pegar uma conexão, pode ser que se eu estou usando um servidor, né, um Postgres ou um MySQL, pode ser que esse Postgres e MySQL esteja fora do ar. Pode ser que a senha e o usuário que eu passar, pode ser que seja inválido. Então, essa operação precisa estar dentro de um try catch. Como eu estou aqui na borda do meu sistema, né, estou aqui na main, não tem para onde eu mandar, eu tenho que colocar dentro de um try catch. Aí esse conectado tem que estar aqui no try. Então, se ele conectar, beleza, eu vou lá e imprimo que está conectado. Entenderam, pessoal? O primeiro passo? Aqui eu estou só abrindo uma conexão com o banco de dados. Vou salvar e vou mandar executar. Pá. Deu erro, né? Que é o que a gente tinha a ver aqui no... que ela teve aqui esse erro também, né? Pá. Por que a gente está tendo esse erro aqui, pessoal?
Professor, essa URL existe? Essa URL, isso aqui para ele é só uma string, né? Nada mais do que uma string. Só que quando ele recebe essa string aqui, esse cara tenta abrir um driver para Derby, né? Então aqui ele usa, pessoal, metaprogramação também, porque com essa string aqui ele consegue instanciar um objeto concreto a partir dessa string, né? E aí o problema é esse, ele não está achando um drive para isso aqui, ó, JDBC Derby. Ele não está achando isso. Porque realmente não tem. Eu não tenho um drive aqui. Eu não defini nenhum drive aqui para esse cara. E no caso de ter um drive, significa o quê? Eu tenho que baixar a biblioteca. Então, eu preciso baixar essa biblioteca, fazer o download dessa biblioteca, e colocar ela lá no meu pacote, lá no meu projeto. Aqui, pessoal, chamar a atenção no seguinte. Por simplicidade, aqui a gente está trabalhando com projetos Java, projetos Eclipse, né? Provavelmente, né, quando vocês forem trabalhar com Java, vocês vão usar o Maven. Né? O Maven, para quem é do mundo do Eclipse, do mundo do JavaScript, imagine é tipo o NPM. Né? Então você coloca as dependências lá. Então usar o Maven, pessoal, é essencial para o ambiente de trabalho, porque você aqui fica baixando essas bibliotecas uma por uma, é muito complicado. O JDBC, Luiz, ele vem nativo. O JDBC é apenas essas coleções de interfaces. Então, ele vem nativo. Porém, o driver, né, para aquele banco de dados, você tem que baixar ele. Vou usar o Derby. Então vou lá e baixo. Vou usar o MySQL, vou lá e baixo. Então, vocês vão ter que estar sempre pesquisando aqui na internet. Eu quero driver JDBC para o Postgres. Aí você vai vir aqui e vai baixar o driver. Então você vai lá e baixa o driver do Postgres. Beleza, vou lá baixo o driver do Postgres. Eu posso usar o Postgres a partir daqui. Só que nesse exemplo aqui eu vou usar o Derby, né? Que acho que eu nem instalei o Postgres nesse meu computador ainda. Então, como que eu faço, né? Vamos lá no tutorial, né? Então, a gente vai lá na propriedade do projeto, né? E a gente tem essa aba Libraries, e a gente pode adicionar já externos, né? Essa biblioteca externa aqui. Então, vamos lá. Então, vou aqui no projeto. No build path, né? Cadê o build path? Eu posso ir aqui direto no build path aqui. Vou ver o passo que ele fez aqui. Eu fiz aqui no passo do propriedade do projeto mesmo. Né? Vamos lá, propriedade do projeto. E aqui em build path eu vou adicionar esse externo já. Eu vou adicionar quem? O Derby, né? Foi o que eu baixei. Aplicar. Né? Então, agora, para esse projeto, né, ele já tem, né, aqui a biblioteca, ele sabe onde está a biblioteca, mas observe aqui, pessoal, que esse caminho dessa biblioteca, ele está definido de forma absoluta. Por isso que trabalhar com o projeto Eclipse não é uma boa. Né? Por exemplo, se eu pegar esse projeto aqui e mandar para vocês, eu vou ter que enviar a biblioteca externa e vocês vão ter que configurar novamente, porque ele está apontando para o meu computador. Né? Então, em ambientes reais, assim, você não vai usar um projeto Eclipse, você vai criar um projeto Maven. Né? E a gente pode criar, por exemplo, esses caras aqui, nesse aqui que eu estava fazendo para outra disciplina, por exemplo, eu criei ele como projeto Maven, né? Por isso que tem esse Mzinho aqui. Vamos testar agora, né, para ver se ele executa. Né? Eu adicionei, deu erro ainda? Deu erro aqui ainda. O que eu fiz errado aqui? Properties. Libres.
Tá dando aí. Você tá, baixa. Baixa o drive correto. Ah, pessoal, eu fiz errado, né? Eu fiz esse tutorialzinho aqui, tô fazendo errado. Porque o derby ali, pessoal, esqueci desse detalhe, né? Por isso que a memória já não ajuda, né? O derby, o ponto jar dele está compactado lá dentro, né? Então ele, por exemplo, vamos ver aqui documentos. Então eu vou ter que primeiro extrair aqui. Eu quero só, porque aqui ele tem umas outras coisas, né? Documentação, né? Eu quero apenas o derby.jar. Ok? Entenderam aí, pessoal, a minha falha? Eu importei não a biblioteca, mas eu importei todo mundo aqui. Então eu vou deletar esse cara, remover, adicionar external jar, documents, entendeu? Derby. Eu quero só a biblioteca. Então é o derby.jar aqui. No caso do Postgres lá, o que a gente baixa já é o driver. Então a gente baixa e aí a gente já pode adicionar o ponto jar. E aí vocês observaram que, por exemplo, quando eu adicionei era um ponto zip, né? Daria para ver que estava alguma coisa errada. Então, vamos mandar executar. Beleza. Não apareceu mais aquela mensagem lá, né? Ele ainda está rodando, olha, pessoal. Acho que ele está criando, no primeiro momento ele está criando um banco de dados. Agora ele imprimiu conectado. Agora ele vai mais rápido. Por quê? Esse tipo de banco de dados aqui, pessoal, ele cria mesmo. Se você não tem o banco de dados agenda, né, por exemplo, ele não tem um servidor aqui, a gente não fez create database em lugar nenhum. Né? Ele mesmo criou esse banco de dados aqui. Tudo bem, pessoal? Por enquanto? Professor, nesse caso é local, é? É, né? É local e não é um servidor, não é um servidor de banco de dados de fato. Para o Drive aqui, a gente usa ele como se fosse um servidor, né? Mas, na verdade, ele é um banco de dados, é um arquivão, né? Ele cria um arquivo, né, local aqui, e aí ele vai estar jogando os dados dentro desse arquivo. Para aplicações bem simplesinhas, tipo, se fosse realmente fazer uma agendinha, né, uma coisa assim, é legal, não é ruim não, porque você pega, você pode mandar a aplicação direto para a pessoa não precisa instalar um servidor de banco de dados, né? Então, para você fazer uma aplicaçãozinha simples, por exemplo, na época, quando a gente usava muito essa ideia de desktop, né, a equipe de implantação tinha esse trabalho de ir lá na instituição, na empresa, instalar o servidor de banco de dados lá e, às vezes, configurar o programa em cada máquina. Né? Tinha um trabalho grande aí, quando se usava, mesmo quando usava Delphi, Visual Basic, ou Java nesse modelo. Mas é local e é um arquivinho. É tipo, eles chamam de SQLite. Né? Então, o banco de dados vai junto com a aplicação. Mas aqui, pessoal, a gente vai ver que não muda nada se tem o Postgres ou esse banco aqui. Então, a gente precisa adicionar o driver. Beleza, né? Agora a gente vai criar uma tabela, né? Vamos criar uma tabela. Lá, quando você está trabalhando com Postgres, você pode, inclusive, criar a tabela diretamente lá pelo pgadmin. Ou se você está usando MySQL através do Workbench. Mas, se a gente pensar também em algumas situações, né, pode ser que você queira que a própria aplicação crie, né, essa tabela. Né? Então, principalmente nesse caso aqui, a gente quer criar essa tabela. Então, para criar uma tabela, né, o que a gente precisa? A gente precisa de um SQL, né? A gente vai mandar esse SQL, né, e executar. Então, vamos executar esse SQL aqui. Então, vou aproveitar. Eu vou criar uma separada aqui, para a gente ver os errinhos. Então, public, static, public, static, void,
Aqui eu estou meio programando estilo procedural, hein, pessoal? Create table. Então, eu vou definir uma string aqui. Hoje em dia no Java, pessoal, só que eu estou com Java 8 aqui. No Java 8 acho que não tinha ainda, né? Vocês devem lembrar aí, quando vocês apresentaram as linguagens, que hoje em dia tem linguagens que tem strings em múltiplas linhas, né? Você tem uma, por exemplo, no Python, se você usa um outro delimitador para você poder escrever aquela string em várias linhas, né? Aqui no Java não tinha, não sei se ele já está colocando esse recurso. Como ele não tem, para poder colocar em várias linhas, eu tenho que ficar concatenando, né? Para montar esse cara aqui. Então aqui, olha, eu preciso da conexão, né, para poder executar. E a conexão aqui, ela estava declarada como uma variável local, né? Eu vou tirar esse cara aqui na variável local e vou deixar ele como... Eu estou programando aqui estilo procedural. Né? Deixar ele como uma variável da classe. A gente vai melhorar esse código aqui, pessoal. Então, a gente vai ver com calma. Então, aqui o tutorial é como se fosse um programador de C, que não estudou orientação a objeto, e começou a programar aqui. Só que aqui, pessoal, já está dando um erro aqui, né? Que erro que deve ser esse erro aqui? Na hora que eu vou executar esse prepare statement. Pelo visto tem que importar ela, né? Porque não existe aí. Isso, esse prepare statement tem que importar, ele não está incluído lá, ó. E esse prepare statement também vai ser o quê? Observe, pessoal, que ele colocou aqui o da dev, né, porque agora eu já adicionei o dev, mas não importa esse. Importa sempre o diretamente do JDBC, que é esse java.sql. Beleza. Aí agora continua dando erro aqui, né? Que erro que deve ser esses aqui, agora? Novamente, né? Isso aqui pode causar exceções, né? E aí a gente viu na aula sobre exceções que no Java você define alguns tipos de exceções e eu não posso ignorar isso. Eu tenho que tratar, né? Então eu vou colocar aqui também dentro de try catch aqui. Só que tem que estar todo esse código, né? Então ele vai tentar executar a conexão, né? E depois ele fecha esse statement. Beleza? Então eu não posso executar se eu não conseguir fazer esse prepare. Você sabe o que seria esse prepare statement? Eu não. Então, a gente vai... Tem um outro exemplo mais à frente, que vocês vão entender melhor esse prepare. Mas, por quê? A gente está passando um SQL. Esse SQL, ele pode estar inválido. Por exemplo, eu posso, sintaticamente, pode estar inválido. Se sintaticamente ele estiver inválido, por exemplo, eu vou causar um erro aqui. É que eu não mandei executar isso aqui ainda, né? Então, depois que eu conecto, eu vou chamar o método createTable. Por exemplo, ele me lançou aqui uma exceção, olha, sintaxe erro. Né? Então, o erro sintático aqui no próprio SQL. Quem que causou isso aqui? Ó? Esse prepare statement. Então, antes de mandar executar aquela SQL, aquela consulta, ele vai checar, né, se tem alguns erros. E a gente vai ver também até aquele problema clássico de SQL inject, né, vai ser resolvido através desse prepare statement. A gente vai ver um exemplo melhor ali na frente. Eu vou mostrar para vocês como que a gente fazia antes, né? Então, agora vamos tentar executar. Né? Beleza, não lançou nenhuma exceção, né? Provavelmente funcionou, ok? Ele deve ter criado essa tabela lá no banco de dados.
E aqui, pessoal, observe que como eu estou sem... Poderia ter instalado aqui um... Acho que no próprio Eclipse, deve ter driver, deve ter plugins para poder visualizar esse banco de dados. Visualizar como tabela, poder fazer o papel do PGAdmin, né? Beleza, eu já sei criar um banco de dados. Só que agora eu quero criar o quê? Uma função, eu quero poder adicionar elementos nesse banco de dados. Então agora a gente vai ver melhor essa questão de... Eu vou comentar esse código aqui. Vou criar uma outra função para fazer um insert intro. Aqui o programador orientado a objeto passou longe, né? Então, insere contato. E aí, a ideia aqui é a mesma, pessoal. O SQL, né, é o mesmo. Se ele está usando essas operações de criação ou se é operações de consulta, é o mesmo. Eu vou ter que ter um SQL. Né? Aí esse SQL, ele vai receber essa operação aqui, um insert intro. E aí depois, ele vai fazer essas operações aqui. Então, pessoal, voltando agora para o lance do prepare, né? Agora o prepare faz mais sentido. Né? Antigamente, a gente vai, por exemplo, inserir dados. Os dados que a gente vai inserir vai estar, por exemplo, lá nas caixas de texto, ou vai estar em alguma chamada de requisição, vai ser lido pelo usuário. Esses dados vão vir de algum lugar. Como que a gente fazia lá no Visual Basic antigamente? Lá em 2001, 2002, a gente fazia. Por exemplo, eu tinha algum lugar aqui que eu ia receber, por exemplo, o nome, que ia vir de uma caixa de texto, né, sei lá, txt.getText, nome, txt. Estou fazendo um programa tipo da época mesmo, getText. Aí vai estar pegando esses locais. Tem um nome, tem um e-mail. Aí o e-mail vem de uma outra caixa de texto, txt e-mail. E o telefone vem de uma outra caixa de texto, txt phone getText. E aí, como que a gente fazia? A gente ia fazer aqui concatenações, pessoal. Então, a gente ia concatenando aqui, olha. Values, acabou aqui. Aí, SQL é igual ao que SQL tem, mas, por exemplo, eu vou pegar aqui um nome, né? Mais... Aí, fecha parênteses. Aí, depois... Não, fecha parênteses? Como é que fica? Values... Não, vírgula, né? Vírgula. O SQL mais e-mail, vírgula. SQL mais phone, fecha parênteses. Estão observando aqui, pessoal? Isso aqui é importante. Né? Então, a gente ia construindo esse SQL. O que poderia acontecer aqui, pessoal, quando a gente fazia dessa maneira? Ele estava montando, né, uma SQL, né? Estão entendendo, pessoal? Ele ia pegar uma string e montar. E aí, o que os caras... Oi? Não. No caso, ia virar só uma linha só, né? Sempre vira uma linha só, vira uma SQL, é uma string zona, né, grandona. Ele vai estar concatenando essa string. O problema que acontecia, o que os caras podiam fazer? O cara podia imaginar, por exemplo,
funciona desse jeito, não? Então, um cara que entende programação, os hackerzinhos. O cara podia, beleza, ele está nessa estrutura, deve ser uma estrutura parecida com essa. Então, aqui, na hora que eu passo o nome, eu não vou colocar lá, por exemplo, Sérgio. Eu poderia colocar umas outras informações, né? E aí depois eu podia criar aqui, por exemplo, delete from alguma coisa e ficar chutando o nome possível daquela tabela, né? Delete from contatos, delete delete from contatos. Então, e aí ele vai receber aqui, ele vai montar uma SQL zona grandona e ele vai executar toda aquela SQL, né? Então o cara colocava dentro desses caras uma SQL para ser executado, né? Então isso que eles chamam de SQL inject. Você já tinha ouvido falar disso? SQL inject? Massa, massa. Não. Então SQL injection seria isso. Hoje em dia qualquer framework, né, não faz essa coisa mais de ficar concatenando essa string de qualquer maneira, sem passar por alguém, né? Então, a SQL injection era algo desse tipo aqui. O cara inseria, né, lá dentro do input, por exemplo, ele inseria outras coisas, já imaginando o que o cara podia estar fazendo lá, né? E aí podia detonar o teu banco de dados. Então, para evitar isso, você tem esse cara que faz o intermédio aqui, ó. Então, você não monta desse jeito, mas você vai usar, olha, o prepare statement, vai estar criando esse cara. Aí, aqui eu estou colocando interrogação, então quem vai montar, quem vai fazer essa concatenação é esse tal de prepare statement. Ele vai fazer essa concatenação. E aí, ele vai fazer a checagem para evitar, por exemplo, essa ideia de SQL inject. Porque na hora que eu enviar aqui, olha, se por acaso tiver outros dados aqui, né, de SQL, códigos de SQL, ele já não vai concatenar. Ele vai dar algum erro aqui. Então, por isso que é importante esse cara. Aí, novamente, né, eu tenho que estar isso tudo dentro de um try-catch. Se eu estivesse fazendo tudo num único código, né, já está todo mundo lá dentro, né. Então, ele vai executar, Então, cada um desses caras, por exemplo, o nome, né, vai vir para cá, o e-mail vai vir para cá, e esse cara vai vir para cá. E aí você tem dentro do statement, você tem o set string, set double, set int. Por quê? Neste exemplo que eu fiz aqui, eu fiz errado, né? Porque, na verdade, não era simplesmente ele montar com o nome, né? Porque se eu tentar desse jeito, ele vai criar uma SQL, tipo SQL insert values Sérgio. Não tá certo, tem que ter as aspas simples aqui. Então, aqui eu teria que concatenar, por exemplo, com aspas simples, mais isso aqui, ó. Porque como é strings, eu teria que aqui terminar com aspas simples. Então, a gente fazer essa concatenação, além de abrir brecha para SQL injection, ainda tinha muita coisa que podia dar erro e você ia ficar perdido naquele SQL string montado lá. Então, os bancos de dados usaram essa solução mais interessante. O Luiz o cara usou o SQL injection lá, então o cara provavelmente não deve ter usado esses frameworks, né? Ou o cara conseguiu ainda achar alguma outra brecha ainda. Então o pessoal falava, por exemplo, muito na época dos anos 2000, por exemplo, o pessoal falava muito do PHP versus Java, né? E o PHP, né, você podia fazer um scriptzinho muito simples, colocar o seu sistema com aquele script, né? E aquele teu script não usava nenhum framework e ficava tudo por tua responsabilidade. Então você podia pegar essas informações lá dos textos, né, dos TXT, e fazer essa concatenação. Então era muito fácil você estar com um sistema lá passivo de fazer SQL injection, né? Só que hoje em dia também quem programa em PHP, o cara já programa também com esse monte de frameworks, bibliotecas, e o cara usando de forma correta, ele já se livra disso. E mesmo o cara não usando de forma correta, ainda
o código dele está mais seguro do que aquele cara que não sabia de nada e fazia lá um códigozinho e botava para funcionar na web lá com PHP. Beleza, então aqui, esse statement aqui, ele está completando, né, esse certinho, com esses parâmetros que estavam faltando. Depois ele vai executar e vai fechar essa consulta. Eu não mandei o insere contato, né, então agora eu já criei a tabela, vou mandar o insere contato agora. Depois a gente vai, temos que ainda, beleza, inseriu. Agora, pessoal, vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V mais direto, no próximo exemplo, né, para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Então, ele fez isso, né? Então, eu criei a conexão, criei a tabela e inseri o contato. E ali eu tinha jogado, nesse exemplo aqui, eu tinha criado conexão no código à parte, né? Agora, a gente vai ver a questão da consulta, né? Então, no caso da consulta, ele é um pouquinho diferente, porque eu vou abrir a conexão e eu vou usar um SQL para recuperar. E aí eu preciso pegar o resultado, né? Esse resultado, normalmente se chama conjunto de resultados, né? E esse nome era o mesmo nome que, por exemplo, a gente olhar aqui o driver, né? Cadê o result set? Olha lá, o result, né? Eles chamam de result set, então... não, o result, né? Perco os fields e as tuplas. Mas em muitos são chamados mesmo de result set. Então vamos ver, o cara foi lá, pesquisou um pouquinho e aprendeu isso. Então, o que muda aqui, né? O que muda é que na hora de executar, eu não vou chamar aquele execute, eu vou chamar o execute query. Esse execute query, ele retorna um result set. Nesse result set, eu posso pegar agora as informações, né? Então, eu vou criar agora aqui um outro método chamado public static void print contato. Agora, observe que agora tem um cara a mais, né? O result set não foi importado, né? Eu tenho que importar. E eu não vou importar ele do Apache. Eu vou importar ele da classe SQL, porque se eu quiser mudar isso aqui para outro banco de dados, eu não estou amarrado ao Derby. Meu código nem sabe que é um Derby que está sendo executado aqui. Para ele, tanto faz. Então, agora, pessoal, observe o que vai acontecer aqui. Aqui é a mesma coisa, eu vou usar o prepare statement. Esse select aqui podia ter, por exemplo, parâmetros também, né? Select todos os contatos onde, tá lá, onde nome começa com tal palavra. Mas aqui ele não tem nenhum filtro, né? Então vai pegar todo mundo. E a diferença é que agora eu estou usando o execute query ao invés do execute. Aí vocês lembram, né, pessoal? A interface, por exemplo, existe um cara chamado execute, né? Que ele é um void. Já esse execute query, não. Ele retorna o result set, né? Então, ele não pode, uma hora retornar uma coisa, outra hora retornar outra, né? Então, a interface, uma linguagem estaticamente tipada, tudo isso está bem amarrado. E aí, aqui ele retorna uma coisa parecida com aquele conceito de iterador, né? Então, eu posso percorrer sempre usando esse rs.next. O que ele faz? Ele vai para o primeiro elemento, para o próximo elemento, né, inicializa. Aí, no primeiro momento, ele vai estar pegando, apontando para o primeiro, né? Depois para o segundo, terceiro. E aí, esse cara é um iterador. Eu posso pegar, a partir desse rs, eu posso pegar o elemento que está sendo apontado naquele momento. Então, e aqui eu posso usar o nome, né, lá das colunas. Desculpa. Aqui no... Mas por causa da tabela vai ter esses mesmos valores, né? É nome, e-mail e telefone. Então, eu vou usar esses parâmetros lá.
Nesse caso aqui eu estou imprimindo só o nome e o e-mail. Então, eu vou mandar executar agora, eu vou tirar esse insere contato. Então, vou andar um pouquinho mais rápido para a gente poder chegar na parte orientada ao objeto. E vou mandar imprimir. Vamos ver se ele realmente inseriu. Observe que eu não estou inserindo novamente. Ó, ele imprimiu aqui Sérgio S. Costa. Então, isso aqui foi daquela outra inserção, né? Ok, pessoal? Ótimo. Meu programa tá criando um banco, está conectando, está criando a tabela, está inserindo contato e está fazendo uma query, trazendo esses contatos. Porém, né, tá bem procedural aqui, né? Entenderam, pessoal? Tudo bem? Tudo bem, pessoal. Então vamos lá. Então vamos continuar aqui. Beleza, né? Funcionou, né? Tá legal. Porém, né, eu não estou usando orientação objeto aqui. Esse meu programa está programa procedural. Eu tenho uma classe ali, criei tudo como static, né? Então, aquele meu connection fica parecendo uma classe, uma variável global mesmo, sendo usado por várias funções lá em C. Então, se a gente está programando orientado a objeto, a gente precisa usar melhor esse recurso de orientação a objeto. Aí esse programador estudou um pouquinho sobre orientação a objeto, e aí ele entendeu que, eu posso criar classes que definem responsabilidades, e aí ele já tem uma solução. Porque nós, programadores, pessoal, a gente tem muito isso mesmo, né? A gente lê uma coisinha, já entendi, beleza, eu vou lá implementar aqui. Né? Então, beleza. E aí ele criou, né, uma classe contato, né? Vamos começar a criar uma classe contato. New classe contato. Então, eu vou tirar essas coisas aqui desse teste, essa classe, e vou criar essa classe contato. Essa classe contato vai ter essas coisas, como nome, e-mail, telefone, né? Private. Então, string, nome, e-mail e telefone. Botando aqui em português. E aí eu vou ter um construtor, né? Para esse cara. Source generator construtor. Usando fields. E aí aqui eu vou começar a criar a ideia, né? Dos programadores. Então aqui eu vou criar um método. Public void salva no banco. E aqui que eu vou usar, por exemplo, o insert, né, as operações de inserção. Talvez eu vou criar aqui também um que consulta no banco, né, e vai estar os métodos aqui. Beleza, né? Olha, a classe ficou responsável por salvar ela no banco. É uma solução interessante? Até algum momento você pensou que estava razoável, né? Eu lembro que no próprio mestrado a gente fez dessa maneira e até na época a gente aceitava mais ou menos isso. Porém, pessoal, hoje em dia essa solução aqui não é interessante. Por quê? Aqui, né, por exemplo, o meu uso, né, aqui um exemplo do uso, eu vou lá e instancio um objeto do tipo contato e vou lá e escrevo, contato.salva no banco. Né? Ele mesmo vai se salvar no banco. Porém, eu estaria misturando essa classe de entidade, né, com operações de salvar no banco de dados. Se eu não quisesse salvar no banco de dados, se eu quisesse salvar, talvez, ao invés de salvar no banco de dados relacional, salvasse num banco de dados chave-valor, numa cache, se eu quisesse enviar para um servidor REST, né, e esse servidor REST que vai salvar no banco, a minha aplicação estaria toda amarrada já a essa interface. Então, a solução, ela não está legal, né, por causa disso. Então, como que a gente faz hoje em dia, normalmente?
Então, a ideia é essa, a gente não deveria misturar, né, esse código de banco de dados com a classe contato. E aí vem o conceito de POJO, né, esse Plain Old Java Object. Essa classe, POJO, é uma classe muito simplesinha, que ela tem apenas as informações daquele contato, né, daquela entidade, os gets e sets e mais nada. Entenderam, pessoal? Então, esse é o tal do POJO. Já tinha ouvido falar no POJO? Acho que eu mesmo já falei em algum outro momento aqui, né? Você mencionou. Que é esse carinha aqui. Né? Então, o cara pesquisou um pouquinho sobre POJO, beleza. Então, com essa ideia, você usa aqui um outro padrão, né? Então, a gente vai criar uma classe POJO, e a responsabilidade de salvar no banco fica para uma outra classe, que é essa classe que a gente usa esse padrão, né? Esse DAO. Né? Então, vocês vão ver, esse que é o mais básico, né, pessoal? Hoje em dia, a gente usa muito através desses frameworks, né? Mas é importante a gente ter esse conceito aqui, desse DAO aqui. Então, a gente cria, né, um DAO específico para esse cara. E aí, ele que vai ter a responsabilidade de salvar. Então, vamos lá para a nossa classe aqui. Então, essa classe, ela não vai ter esse método. E aí, vocês lembram, né, pessoal, quem apresentou o Kotlin, né? Essa seria aquelas classes, tipo no Kotlin ou no Scala, que você escrever só tipo data class, contato, nome, não, var, né? Var, nome, string, e-mail. Então, esse hoje, pessoal, seria essa classe aqui em Kotlin. Seria essa classe aqui em Kotlin. Só isso. Só a entidade. Ok, pessoal? Seria só isso. Só que aqui no Java, a gente tem que fazer isso de forma mais explícita. Vamos criar também um construtor vazio aqui. Importante ter esse construtor vazio. Além dele ser um POJO, a gente poder trabalhar no futuro com ela com outras coisas. Eu vou criar também um get sets aqui. Source generate get setters para os 3 atributos. Beleza. Então, por isso que... Um construtor aí, mas não já tem um construtor? Ah, beleza. Ele já tem um construtor, né? Porém, pessoal, por padrão, vamos ver aqui. Do jeito que está aqui... Entendi. Ele não é precisado do construtor, né? Pode ser vazio. Não. Aqui, por exemplo, quando a gente vai usar, né, lá na frente, algumas questões de metaprogramação, e eles vão sempre te pedir isso, né, para esse cara poder instanciar um cara sem passar parâmetros, por exemplo. Porque esse cara aqui, se eu tentar algo do tipo assim, ele não compila, né? Porque ele não tem mais o construtor sem parâmetros. Ele tem um construtor apenas com parâmetros. Então, é importante também ter o construtor sem parâmetros para poder se adequar a algumas bibliotecas aí. É o que eles chamam de Java Bean, né? Então, ele poder ser também esse tal de Java Bean. Então, não é apenas uma convenção, né? Porque para poder usar essas bibliotecas mais à frente. Aqui, por enquanto, se eu não criasse, não teria problema. A gente poderia estar usando diretamente com o construtor mesmo. E aí eu vou criar uma outra classe, uma classe contato DAO. Então, agora, né, vamos lá a gente vai ter aqui uma classe contato. Eu tenho uma classe contato DAO que está relacionada com essa contato.
Então, tem uma classe contato DAO. Então, a classe contato não conhece a classe contato DAO, mas a classe contato DAO conhece a classe contato. New class contato DAO. E aí, essa classe contato DAO, eu vou levar para lá essas operações aqui, por exemplo, de abrir conexão. Então, por exemplo, essa operação de abrir conexão, eu poderia colocar direto no construtor aqui, por enquanto. Então, eu vou tirar esses caras aqui, vou comentar todo mundo aqui. E aí eu vou levar esse connection, por enquanto, vou levar, deixar ele aqui como pertencente a essa classe. Ele não vai ser static, ele vai pertencer à classe mesmo, ou à instância. E aí eu vou criar aqui um método de o construtor dela, né? Desculpa, primeiro construtor. E no construtor eu vou colocar aquele código lá que abrir a conexão. Então, esse código aqui. E essa implementação, pessoal, você pode cada vez melhorar mais. Enquanto deixar desse jeito aqui. Então, vou fazer os imports aqui. Import. E lembra, pessoal, sempre que a gente está usando só isso aqui, é print stack trace, aqui não é tratamento de exceção, hein, pessoal? Isso aqui é jogar na cara do programa do usuário. Beleza, então, agora, lá na minha aplicação main, o que eu posso fazer? Eu posso, né, instanciar aqui um DAO, new contato DAO. Ele vai estar instanciando um daqueles caras lá. Beleza, né? Agora, a classe DAO, ela que vai ter as operações de CRUD. Ela que vai ter o insere, o delete, o update, né? E aqui, né, eu não estou seguindo muito nomenclatura, então eu estou chamando aqui em português mesmo, tá, para ficar a leitura mais fácil, mas vocês poderiam dar qualquer outro nome. Então eu vou criar aqui dentro o método adiciona. Esse adiciona, ele vai receber um contato, né? Então ele conhece o contato aqui. Deixa eu fechar aqui. Vou somar aqui. O prepare statement não tinha importado ainda. Do SQL. É agora essa classe contato que é responsável por adicionar. Então eu posso agora, aqui na minha aplicação main, isso aqui, pessoal, vai ser importante vocês implementarem isso, porque a gente vai utilizar essa aplicação aqui por alguns dias, né? Então eu posso agora criar um contato. New contato. O contato é nome, e-mail. Então, joão@gmail.com 8888. E o telefone. E agora eu vou testar esse cara aqui. Beleza, ele provavelmente ele adicionou lá. Então, eu já sei aqui, por exemplo, adicionar contato.
Então, eu posso instanciar um objeto e mandar adicionar lá na minha aplicação. Então, agora, pessoal, a gente já está utilizando, né, a operação de adicionar. E se eu quisesse... Então, esse meu DAO ele vai ter que crescer, né? No decorrer dessa disciplina, ele vai ter que crescer. E o recuperar? Como é que a gente implementaria o recuperar? Eu vou implementar com vocês aqui o recuperar e vou deixar para vocês implementarem uma nova versão desse cara. Então, observe que o recuperar, ele vai retornar o quê? Uma lista, né? Esse outro método, recupera, retorna, por exemplo, uma lista. Se ele retorna uma lista de contatos, primeira coisa, eu vou precisar de uma lista de contato. Usando já o Framework Collection, né? Contatos. E eu preciso instanciar um objeto dessa lista, né? Então, eu posso usar aqui o linked list. Contato. Novamente, observe a interface, né, pessoal? A interface list recupera contatos, por exemplo. Vou chamar só de recupera. Recupera, ela retorna uma lista de contato. Aqui dentro da implementação, eu estou usando um linked list. Se eu quiser, em outro momento, mudar para relist, basta alterar aqui. Mas quem usa a recupera não precisa saber desse detalhe de implementação. Se essa lista está usando um linked ou está usando um array list. Vem novamente a questão da interface. Aí lá o recupera, eu tinha essa operação aqui, né? Vamos lá. Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Só que a gente vai ter que mudar algumas coisas aqui. Então, eu vou ter que importar aqui, importar o Java o list, e importar também o linked list. Importar o result set. E agora, o que eu vou ter que fazer aqui, pessoal? Para terminar essa implementação aqui, o que eu preciso fazer aqui? Ele está imprimindo, né? Mas a gente não quer que ele imprima, né? Eu quero que ele retorne uma lista de contatos. Tem que percorrer essa lista, né, no for. Eu percorrer a lista, mas eu estou criando a lista, na verdade, né? O meu for... Pegando, colocando na lista, né? eu tenho que colocar na lista. Eu não estou fazendo isso ainda, né? Então aqui o percorrer é o resultado. Oi? Não, professor. É porque essa parte da lista sempre fica confusa. Não, mas é isso. É só isso mesmo. Eu tenho que adicionar, porque... Adicionar isso. Isso. Eu criei a lista, né? O percorrer, eu tenho que estar percorrendo o resultado, né? Porque, por exemplo, posso ter aqui 1 milhão de contatos. Então, esse while RS next garante isso, né? Então, a cada vez que eu entrar nesse while, o que eu vou fazer? Eu vou criar um contato. C, new contato. Vamos chamar de contato. Né? Contato, new contato. E aí eu posso, por exemplo, já que tem um construtor vazio, eu posso instanciar um cara aqui, e eu vou fazendo sets aqui, né? Contato, ponto. Set, nome, vai pegar de onde? rs, getString, nome. Contato, ponto, set, e-mail, vai pegar de quem? GetString, e-mail. Contato, ponto, set, telefone, vai pegar de quem? rs, getString, telefone. Aí tem que estar exatamente como vocês escreveram lá. Né? Ou, né, no SQL, quem conhece um pouco do SQL sabe que tem aquele lance dos atalhos aqui. A gente pode fazer uma consulta, falar de quem que a gente está consultando, e para cada um eu vou falar as alguma coisa. Mas se eu não faço isso, ele pega os nomes que estão lá definidos no banco de dados.
Depois que eu criei o objeto contato, o que eu faço aqui? Adiciono, né? Adiciona e salva, né? Não sei se tem que salvar. Não, não, só adiciona. Só adiciona. Contatos, ponto, add, aí eu adiciono contato. E aí falta só retornar, né? E aí essa função, ela retorna. Então, depois disso tudo, aqui, eu vou fazer um return contatos. Aqui, pessoal, tem, para quem, mas não vamos entrar nesse detalhe, tem alguns probleminhas aqui com relação a essas try aqui, né? A gente poderia implementar melhor, mas vamos começar com o básico aqui. Então, agora, beleza. Então, eu adicionei, né? Eu adicionei contato. Não vou adicionar de novo. Agora, para testar, o que eu posso fazer? Eu posso usar aqui list contato. Contatos. Recebe quem? DAO.get recupera. Então, esse método aqui, né, ele vai receber os contatos. Eu vou importar aqui o list, né, acho que não tem um list aqui. E agora eu posso percorrer a lista, porque o DAO recupera vai me retornar os elementos. Então, agora eu posso fazer o que eu quiser com ele. Por exemplo, eu posso enviar isso para uma interface gráfica, ou nesse caso aqui, apenas imprimir. Então, para contato em contatos, eu vou lá em contato, pessoal, eu vou sobrescrever, né, aproveitando, sobrescrever quem aqui? O toString, né? Vamos sobrescrever o toString. Aqui, pessoal, tem duas coisas. Vou mostrar um detalhe aqui para vocês. O Eclipse está tentando ajudar a gente em várias coisas, né? Então, eu posso usar esse método aqui, ó, o override, selecionar o método que eu quero sobrescrever, o toString, e escrever o código, né? Ou eu posso pedir para ele gerar código, né? Generate, cadê? Eu tinha acabado de selecionar ele agora. Generator. Generator toString, né? Então, ele já tem aqui, ó, ele gera esse código. Aí vai falar, eu quero mostrar o nome, e-mail e telefone. Vamos ver. Aí ele já gera para mim, ela. Então, isso aqui, pessoal, não é o Java, né? Porque o Kotlin, por exemplo, ele realmente é a linguagem que gera para a gente o toString. Aqui é o Eclipse, é a IDE ajudando a gente. Então, eu posso falar, ó, usar esse generator dele aqui, para poder, aqui, eu já usar direto imprimir diretamente o contato aqui. Não ter que ficar fazendo contato, get nome, get e-mail, coisa do tipo. Vamos executar. Beleza, ó, ele já trouxe aqui aquele contato, mas ele não adicionou o João, né? Eu já tinha executado esse código aqui. Ele só recuperou o que eu tinha inserido anteriormente, né? Vamos executar aqui. Achei que eu já tinha executado isso. Tem dois contatos. Eu criei aqui, né? Contato. Eu não adicionei, né? Eu vou dar o ponto. Adiciona. Eu acho que eu não adicionei, não, né? Eu vou adicionar diretamente aqui o objeto. Então, nesse momento aqui, ele imprimiu apenas aquele dado que eu inseri anteriormente, né? Foi o meu nome. Agora eu vou estar adicionando de novo. Vou adicionar agora o João, né? Então, agora que eu estou chamando o DAO.adiciona. E eu vou tentar recuperar. Então, agora ele tem que mostrar o Sérgio, que foi adicionado anteriormente, e esse João, que está sendo adicionado agora. Né? Olha lá, ele mostrou os dois. Como aqui não tem chave primária, nada disso, toda vez que eu executar, se eu não comentar esse código, ele vai adicionar o João novamente. Né?
Agora tem um outro João lá. Vou botar uma Maria aqui. Agora tem lá 2 João e uma Maria. Então agora eu estou caminhando aqui, pessoal, com o meu DAO, né? Seguindo esse padrão aí de... Então a ideia aqui é que você tenha esses métodos de CRUD, fica no contato DAO, e a classe contato, ela é uma classe que tem apenas as informações do contato. Ok? Tudo bem? Tudo bem. Então, para a próxima aula, o que vocês precisam fazer? Agora vocês vão ter que me enviar implementando isso aqui. Então, para a próxima aula, pessoal, o que vocês vão precisar de fazer? É aqui, eu estou usando esse contato, né? Eu quero que cada um pense aí em alguma entidade, né, para a gente fazer um crudezinho. Então, para o código não ficar, para vocês apenas não fazer o Ctrl+C e Ctrl+V da solução, eu queria que cada um fizesse algo diferente, né? Como a gente também não vai fazer um projeto, cada um vai fazer, por exemplo, ao invés de criar uma classe contato aqui, eu vou guardar informações sobre livro. Eu vou guardar informações sobre apps, que eu acho legais, né, que eu tenho instalado. Eu vou fazer uma informação aqui sobre jogos que eu guardo. Então, mas eu só peço que faça algo simples. Só uma classe, né? Então, imagine que você no teu banco de dados vai ter apenas uma única tabela. Você não vai ter lá um monte de tabelas. Tudo bem, pessoal? A gente não vai estar trabalhando com 2 tabelas. Tipo, eu vou guardar aqui informação de, sei lá, de professor, e aí o professor está associado a uma universidade, aí eu vou ter uma outra tabela de universidade. Não. É uma única tabela onde as tuas informações aqui vai ser atributos do tipo string, inteiro, double. Mais nada. Ok? Professor, Foi. para fazer, por exemplo, uma interface gráfica utilizando isso aí, utiliza o quê, por exemplo? Beleza. Aí a próxima aula, por isso que é bom vocês têm que fazer isso logo, né? Amanhã, por exemplo, porque na quarta-feira a gente vai falar da interface gráfica. Tá. Não deu ordem. Então, na quarta-feira eu falo da interface gráfica e a gente vai usar. E aqui, pessoal, o NetBeans, por exemplo, ele já vem com o lance de arrastar e soltar. O Eclipse tem plugins também para arrastar e soltar. Porém, para essa atividade, a gente não precisa do arrastar e soltar. A interface nossa é muito simplesinha. Ela vai ser muito simples. Eu quero que vocês entendam aquilo sem arrastar e soltar. Por quê? Na prática, pessoal, por exemplo, vocês, quando for usar aí, por exemplo, alguém aqui já programou, experimentou uma coisa no Kotlin, no Android, quer dizer? Para Android, por exemplo? Desenvolvimento Android? Eu ainda não cheguei lá. Então, por exemplo, quando vocês começarem a programar para Android, vocês vão ver que vocês não vão usar muito arrastar e soltar. Vocês vão ter que escrever usando o XML, o layout do programa de vocês. Na web. Na web, então, se a gente voltar 20 anos atrás, né, há 20 anos atrás a gente fazia aplicações de desktop, muito lance de arrastar e soltar. A gente, para web, as páginas, era tudo arrastar e soltar, a gente fazia páginas lá no Dreamweaver, não sei o quê. E aí, provavelmente, vocês devem lembrar, quem usou a internet um tempo atrás, provavelmente deve ter visto umas páginas tipo assim, melhor visualizada em 800 por 600, melhor visualizada em 1024 por 768. Vocês já viram página assim, pessoal? Ele falando qual que é a resolução que vocês tinham que visualizar? Não, eu não cheguei a ver esse tipo. Vocês estão jovens demais. Então, mas era muito comum a gente abrir essas páginas, né? Então, como é que é? Qual que era o nome daquela?
Então, www.ufma.br. Vamos pegar um site antigo aqui da UFMA. Vamos pegar aqui um site aqui de 2003, da UFMA aqui. Então aqui, pessoal, tem umas capturas de páginas web, né? Uns snapshots aqui. Vamos pegar aqui, vamos ver se ele... Nessa época aqui. Bom, antes eu colocava aqui, esse aqui ele nem botava. Mas esquece que ele nem ligava muito para esse negócio. Então esse aqui é o site da UFMA em 2005, ó. Ah, não estou mostrando para vocês, né, pessoal? Estou no lugar errado aqui. Vocês nem me falam que eu estou no lugar errado, né? Então, essa aqui é a página da UFMA dessa época aí. Aqui, nessa página aqui não tem. Mas hoje em dia, mesmo, por pouco tempo eu abri um site aí, tanto site institucional, de público, assim, era... Ainda eu achei ainda escrito lá. Por quê? O que eu quero falar com isso? Porque a posição era absoluta, né? Então, esse arrastar e soltar para a posição absoluta é muito legal. Você vai lá, pega aquele objeto e fala, ó, vai ficar nesse ponto aqui, fixo, não vai mudar. Mas hoje, as interfaces têm que ser... Qual que é a palavra, pessoal? Quem é da web aí? Qual que é a palavra? Você tem que abrir aumentar e ele poder se adaptar? É responsivo? Isso, responsivo, essa é a palavra. Então tem que ser responsivo, né? Então, quando é responsivo, não adianta você ficar jogando ali naquele endereço, naquela posição absoluta. Então, a gente vai usar layouts para poder gerenciar isso. Então, na quarta-feira a gente vai falar disso, né? E a nossa interface é muito básica. E o elemento que a gente vai trabalhar mais é o JTable, que é o que mostra os dados na tabela a partir da segunda unidade, e a gente vai usar também para falar tanto de MVC e a gente entender melhor essa ideia de interface, né, de interface, você poder implementar, sobrescrever e ter esse comportamento, e também a parte de metaprogramação. Então, siga, né, o tutorial e faça no estilo do tutorial. Joia? Então, a nota dessa unidade, eu vou distribuir, acho que 4 pontos. Então, 2 pontos nessa primeira entrega, que é só o JDBC, e mais 2 pontos na interfacezinha gráfica, que vai ser apenas de cadastro. E aí, na terceira unidade, a gente vai implementar o JTable e vai implementar o JTable com metaprogramação. Não abriu, não mostrou um exemplo aqui que eu queria. Isso aqui vocês conheciam, pessoal, essa máquina do tempo aqui? Não. Vamos ver a primeira captura, primeira captura aqui de uma página web da UFMA, em 98. Muitos aqui já nem tinha nascido ainda, né? 98. Olha a página da UFMA. Ah, aqui apareceu, ó, melhor visualizada em 800 e 600 com cores de 16 bits. Então, se você não tem esse computador ainda, na época a gente tinha um computador ainda, era 640 por 480, né? Aí ficava desse jeito aqui. Mas, recentemente eu abri uma Web Archive. Web Archive. Você pode botar qualquer site aqui que ele tenha... Mas são páginas, são só capturas, né? Daquele período, né? Então, os links, às vezes, por exemplo, aqui ainda consegui pegar o link ainda, ó. Resultado, vestibular de 2000. Mas alguns links não vai aparecer porque ele não tem a captura daquela parte da tela, né? É legal. Joia, pessoal. Então, eu vou postar lá no Cigar, né, porque tem alguns alunos que não vieram hoje, mas a ideia é essa, vocês seguirem esse tutorial, mas a única diferença é vocês fazerem uma outra classezinha. Livro, álbum, músicos, e aí você pega alguns atributos, como nome, título, coisas assim, bem básico mesmo, bem simples.
E aí vocês podem usar esse banco de dados embutido, seguindo o tutorial, ou vocês podem usar o JDBC. E aí qualquer coisa eu faço um videozinho rapidinho aqui, acho que eu tenho o JDBC, mas ele está instalado de forma diferente, eu tenho que botar ele para executar, para poder testar. Mas eu mostro para vocês, a única diferença vai ser o driver, que vocês vão ter que inserir lá no projeto, e a URL aqui que vai ser diferente, né? A URL vai ser diferente, só isso, mais nada. Tá joia então, pessoal. Então, vamos finalizar por aqui. Alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Já deu 11h04. Não, pra mim não. Beleza. Qualquer coisa vocês postam lá no Discord, lá se vocês quiserem usar o post, se tiver algum problema, vocês postam lá. Mas vamos tentar fazer isso, eu vou postar no Cigar até quarta-feira. Isso aqui é uma tardezinha, umas 2 horinhas no máximo, vocês... Na verdade, 1 hora vocês conseguem fazer isso aqui. Como tem bugs, né, tem problemas que a gente não espera, umas 2 horas vocês conseguem resolver isso. Tá joia? Show de bola. Um abraço, pessoal. Até a próxima aí. Parar aqui a gravação. Então, boas aulas.